verdade, falar assim, faz tanto tempo que eu não vejo vocês, né? Alguns eu vi sexta-feira, outros eu vi domingo à noite. Mas é muito bom poder estar aqui com vocês e poder assim louvar a Deus por tudo que Deus tem feito, a vida de vocês, bem como a nossa vida. Eu louvo a Deus pela minha esposa, a pastora Marta, que está me acompanhando, meu cunhado, que já está aqui, né, há bastante tempo, né, mas ele está lá comigo também, viu? Ele está aqui só à noite. Mas é muito bom, queridos, poder desfrutar e saber que Deus tem guardado vocês e também tem nos abençoado. Eu gostaria de meditar com você, ou caminhar um pouco na Bíblia com você, falando sobre dois personagens da Bíblia, onde a Bíblia não nos traz muitas coisas sobre eles, mas um pouco do que nos traz, nos deixa, eu creio que, alguns exemplos. Um dos exemplos talvez seria o que eu devo fazer, e o outro exemplo é o que eu não devo fazer. Eu creio que todos nós, independentemente de quem sejamos ou de que linhagem nós possamos vir, ou se somos paulistas ou mineiros, ou do norte ou do sul do Brasil, passamos por coisas, mas uma coisa é certa: no meio de cada dificuldade, você tem um Deus que cuida de você. Então abra sua Bíblia para mim no livro de Gênesis, no capítulo de número 4, onde eu quero ler 2 versículos. E também gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Crônicas 7, onde estaremos lendo 4 versículos. E eu quero, na verdade, comparar com você um fato ocorrido na vida de Eva e um fato ocorrido na vida de Efraim. 2 pais de famílias. Algo que acontece com seus filhos. E até calha, o pastor Patente tem falado aqui sobre pais e filhos. Mas de que maneira proceder quando algo sucede com os meus filhos e que eu não estou aguardando? Primeiro, Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26, onde diz assim: novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Diga comigo: morreu Abel, o Senhor trouxe Sete. É a Sete e não mais Sete. 1 Crônicas, capítulo 7, versículos 20 até o 23. Onde nós vamos ver a história da tribo de Efraim. Na verdade, a tribo de Efraim se origina um dos grandes heróis da Bíblia, Josué. Ele vem dessa tribo, mas vamos ver o que fala aqui sobre Efraim. Esses foram os descendentes de Efraim: Sutelo, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eliada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutelo. Ezer e Eliade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gade, quando tentavam roubar os rebanhos dele. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar por tudo quanto o Senhor já tem ministrado sobre as nossas vidas através dos louvores. Também queremos te louvar por podermos adorar o teu nome, bendizer o teu nome,
E também, Pai, podermos trazer das sementes que o Senhor tem nos dado para semear na Tua casa. Mas nesse momento, apraze-te a Ti, a usar a Tua palavra para ministrar sobre cada um de nós, a ministrar aos nossos corações, aos corações dos Seus filhos que se colocam aqui nesta noite, não para ouvir a mim, não apenas, Pai, para estar aqui por estar, como alguém que vem à igreja, mas estão aqui para ouvir a Tua palavra, para serem ministrados pelo Teu Espírito Santo. Por isso, apraze-te a Ti, a usar as palavras que vão ministrar nesta noite, para tocar a vida dos Seus filhos, em nome de Jesus, amém. Querido, nós vemos aqui, e eu vou tirar esse microfone, nós vemos aqui a história de duas pessoas para mim, que são muito importantes na história da humanidade, na história que vem para cada um de nós, para nós termos para as nossas vidas. Na verdade, seria muito bom se as nossas vidas não tivessem momentos difíceis, mas todos nós passamos por momentos difíceis. Seria muito bom se nós pudéssemos olhar para trás e dizer assim: olha, eu nunca passei por nenhuma dificuldade, eu nunca passei por nenhum momento difícil. Mas isso não é verdade. Todos nós temos momentos que nós choramos, temos momentos que nós temos vontade de desistir. Porém, esses momentos passam. Esses momentos são momentos que nós entramos e temos que sair do outro lado, porque a nossa vida precisa continuar. A nossa vida não pode ficar presa às circunstâncias. A nossa vida não pode ficar presa a momentos que nos acontecem, a coisas que muitas vezes foram nos dadas para viver talvez uma semana, ou para passar por ela um mês, para aprendermos algo, uma dificuldade, um teste. Mas tem pessoas que pegam isso e colocam na sua vida pela vida inteira. E sempre que você vai falar com ele, ele lembra do passado e diz assim: mas você não sabe o que me aconteceu, você não sabe pelo que eu já passei, você não sabe o que aconteceu com a minha família. Aqui nós encontramos duas famílias. Uma família sai do melhor lugar do mundo. Estar no Éden é o melhor lugar do mundo. É o lugar que Deus criou para colocar o homem. É o lugar que Deus preparou para receber Adão e Eva. E eles saem desse lugar. Eles, por um acaso, pelo pecado, eles são expulsos do Éden. Eva sai do Éden com Adão. E agora, fora do Éden, nasce o primeiro filho. E ela diz assim: olha, eu recebi um varão. Que bênção! Agora vai cumprir a promessa de Deus. Mas esse filho Caim, logo depois ela tem um filho chamado Abel. E ela então se alegra por causa de Abel. Mas no decorrer do dia a dia, no decorrer da história, como você sabe, um dia Caim vai e mata Abel. Eu fico imaginando você sair do melhor lugar do mundo por causa de um erro seu, e agora no meio do caminho você ainda tem um filho que mata o outro filho. Tem uma coisa pior do que essa? Será que tem algo pior do que isso? Mas o que me emociona é que Eva não fica olhando para isso e diz assim: agora acabou a minha vida, eu não quero mais ter filhos, porque Caim matou Abel. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Eva teve mais uma vez relação com Adão, e lhe nasceu um outro filho. E qual o nome que ela dá para esse filho? Sete. Se nós olharmos em hebraico, o nome Sete, ou a maneira como se escreve, na verdade significa recomeço, significa renovo, significa começar de novo, significa uma nova oportunidade. Amado, não importa qual seja o momento difícil da sua vida, sempre terá uma nova oportunidade, e a sua vida precisa continuar. Você precisa continuar, você não pode parar por causa de circunstâncias. Por outro lado, nós encontramos Efraim. Efraim, na verdade, tem os seus filhos, e a Bíblia traz a descendência dele. Mas na verdade, no meio do caminho, a Bíblia para. E aqui agora a Bíblia quer trazer para nós que um dia, dois filhos de Efraim
estão tomando conta do seu gado, são vaqueiros, estão tomando conta da fazenda do gado. Vêm ladrões para roubar e matam os 2 filhos de Efraim. E a Bíblia é clara, a Bíblia diz que aquilo pesou para Efraim. E a Bíblia então diz que Efraim chorou muitos dias. A Bíblia, ela traz essa ênfase para nós, de maneira que isso se torna muito enfático aqui. Porque diz assim no versículo de número 22, Efraim chorou muitos dias por eles. E a Bíblia ainda continua dizendo assim, e os seus parentes vieram para consolá-lo. Efraim tinha parentes, tinha família. Depois dele chorar muito pelos seus filhos, chega a sua parentela, e ali fica, Efraim, a vida precisa continuar. Efraim continua. Efraim, Deus tem o melhor para você. Então a Bíblia diz que Efraim coabita com a sua esposa, assim como Eva e Adão. Efraim também tem relação com a esposa e nasce um outro filho. Deus traz uma nova semente para Efraim, dizendo assim, Efraim, se te roubaram, eu quero te dar uma nova semente. Mas Efraim não faz como ela. Efraim olha então para o filho que lhe nasce e chama o filho de Berai, ou de Berá, né? Como diz aqui a Bíblia, diz assim, e ele o chamou Berias, melhor. Ele chama o filho de Berias. Berias significa desgraça. Na verdade, outra tradução diz assim, ele chamou o seu filho Berias porque tudo ia mal. Ou seja, porque as coisas não iam bem, então diz assim, eu quero olhar para Berias e saber, a minha vida vai mal. Eu quero saber que a minha vida não está bem. Quantos de nós, através de uma nova oportunidade que Deus nos dá, nós dizemos assim, não, essa nova oportunidade é apenas para mim dizer que as coisas vão continuar sendo ruins, que as coisas vão continuar sendo difíceis. Na minha família, nós tivemos 2 perdas. No ano de 97 eu perdi o meu irmão Marcos, numa batida de carro, de caminhão melhor, tinha um caminhão pequeno, saindo da minha casa, eu morava em Salinas, era pastor em Salinas, vindo para São Paulo, ele bateu em Belo Horizonte, logo depois de passar pelo centro de Belo Horizonte, uma batida de frente e morreu. Depois do ano de 2002, quando cheguei aqui, depois de uns 2 meses mais ou menos, a minha família, na parte, meu pai e minha mãe, né, na minha parte, não na parte da pastora Marta, mas a minha família em si, nós somos em 4 irmãos, eu, mais 2 irmãos e uma irmã. Perdi o Marcos, então é eu, o Wagner, o pastor Wagner e a Cláudia. Meu pai teve 3 filhos homens e uma única filha menina, que é a caçula. Por outro lado, nós filhos homens, ninguém teve filho homem, nós só temos filhas meninas. Família do meu pai, eu tenho 2 filhas, meu irmão Wagner tem 2 meninas, o meu irmão Marcos que morreu tem uma menina, e minha irmã Cláudia, ela tinha uma menina e um menino. Só que com 4 meses que eu estava aqui, o cunhado da minha irmã foi deixar o meu sobrinho em casa, e na hora que ele deu ré no carro, meu sobrinho abriu o portão, entrou atrás e ele matou o meu sobrinho. Na verdade, minha irmã viu a cena. Ela correu, pegou o meu sobrinho no colo, porém apenas o que ela pôde fazer é ver o meu sobrinho morrer no colo dela com 4 anos de idade. Na verdade, quando eu estava chegando do trabalho em casa, 4 meses daqui, a minha irmã me liga e eles me chamam de Tato. Todos os meus irmãos sempre me chamaram de Tato. Então ela ligava e disse assim, Tato, explica para mim o que aconteceu. Tato, como que Deus permite isso na minha vida? O meu filho de 4 anos, querido, você não sabe o que falar. Você pode ser o pastor, você pode ser o que for. Eu era o único pastor, na verdade já tinha ordenado meu irmão, mas era o pastor, o filho mais velho. Eu sou o filho mais velho, o irmão mais velho, né? E ela dizia assim, Tato, vem para o Brasil. Eu dizia, eu não posso, Cláudia. Vem, Tato, o que eu vou fazer da minha vida? Na verdade, ali naquele momento que passou pela minha cabeça foi isso. Agora, o meu cunhado nunca mais vai ser evangélico. O meu cunhado se desviou na adolescência dele porque a irmã morreu. Então dizia assim, agora acabou, porque o Tião desviado, Cláudia voltou para a igreja, e agora então perde o filho, acabou. E nós dizíamos assim, agora acabou. Mas uma das coisas que a minha irmã conseguiu fazer foi voltar a viver
depois dessa perda. E hoje, na verdade, meu cunhado, ele não apenas voltou para a igreja, ele é ministro de louvor de uma igreja juntamente com a minha irmã. Ela tentou mais 4 vezes, teve mais 4 filhos, mas infelizmente foram gerados no 6º mês, ela perdeu e os 4 eram homens. Algumas vezes nós perguntamos assim, o que é isso? O que pode acontecer? Por que isso? Mas uma coisa eu sei, não haverá explicação para os porquês. Mas uma coisa eu sei, no meio das tragédias, no meio das dificuldades, o Senhor está te preparando para receber algo melhor. Você não pode viver preso às circunstâncias. Você tem um Deus que cura, um Deus que restaura. E se você continuar preso às circunstâncias do passado, você não vai receber o melhor de Deus para a sua vida. O problema é que alguns de nós paramos no meio disso. Alguns de nós paramos no meio da dificuldade, principalmente estando aqui nesse país. Nós olhamos para trás e, ao invés de recebermos a oportunidade ou a nova oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos recomeçar a vida, nós usamos essa oportunidade para ficar lamentando do passado, para ficar lamentando das circunstâncias difíceis, para nos colocarmos como Efraim e ficarmos olhando para aquilo que Deus nos deu e dizer assim: a minha vida é uma desgraça, a minha vida não é boa, a minha vida é a pior que tem, eu sou o filho que nunca recebeu nada do meu pai. Algumas vezes, querido, se você ficar parado desse jeito, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai vencer absolutamente nada. Como eu disse para vocês, a minha família ou a minha casa se abateram 2 circunstâncias difíceis. Uma foi a perda do João Marcos, ele chamava João Marcos, meu sobrinho. A outra, a perda do meu irmão. Mas antes de eu perder o meu irmão, perdi ele numa batida de carro. Não sei quantos aqui já ouviram falar do crack. Eu tive o meu irmão viciado com crack. Meu irmão, infelizmente, eu saí de uma grande companhia que era Eletropaulo, em São Paulo, companhia como a FPL aqui, era assessor de diretoria ali, e ali dentro, devido aos nossos conhecimentos, quando eu saí, um pouquinho antes ainda de eu sair para ser pastor, pastor integral, né, e para Minas, abrir igreja, eu coloquei o Marcos no meu lugar. Só que infelizmente, quando você trabalha com pessoas que têm um porte social muito alto, você vai encontrar no meio deles algumas pessoas que infelizmente mexem com cocaína. E na verdade ali ele conheceu a cocaína, e dali então ele conheceu o crack. E meu irmão, na verdade, depois de 2 anos dentro da Eletropaulo, ele que sempre foi um rapaz muito bom financeiramente, era um dos que mais prosperavam dentro da nossa casa, ele se viciou em crack, então acabou a vida dele, acabaram os relacionamentos, e assim foram, eu creio que 2 anos quase, internava, tirava, internava, ele voltava, e ficamos sofrendo por algum tempo. No meio disso ele casou, do qual tem uma filha linda, né, Ana Luísa, que é a minha sobrinha, e teve uma série de coisas, mas no meio daquilo tudo, no ano de 97, em janeiro, eu fui a São Paulo, e juntamente com o pastor Beto, na época ele era ainda muito menino, né, a pastora Marta, então ali com eles eu disse assim: eu vou levar o meu irmão embora comigo. Eu cheguei com a minha cunhada e meus pais disseram assim: olha, vocês já tentaram fazer tudo, eu vou levar o Marcos para o Marcos ficar comigo. E o Marcos ficou comigo por 6 meses, mas foram 6 meses da restauração dele, 6 meses que ele conseguiu abandonar o crack, 6 meses que ele se restaurou completamente, abriu uma empresa, comprou um caminhão e foi trabalhar na construção de uma barragem perto de Salinas, aonde o Senhor o prosperou, em apenas 6 meses. Em apenas 6 meses eu creio que ele engordou a média de mais ou menos 20 e poucos quilos. Ele voltou ao corpo dele normal, até que uma noite então ele resolveu voltar para casa e aconteceu essa tragédia. Ele bateu o caminhão e morreu. E como eu também ministrei hoje de manhã, e eu estava dizendo para a igreja, quando eu cheguei na minha casa de manhã cedo, e na casa dos meus pais, depois de viajar o dia, a noite, vindo de Brasília, encontrei a minha mãe dizia assim: meu filho, por que aconteceu isso? Eu disse para ela: mãe, olha para trás,
A senhora poderia ter me ligado para dizer assim: Mazinho, como ela me chama, o seu irmão morreu porque foi de overdose, ou o seu irmão morreu porque alguém o matou por causa de uma dívida. Mas hoje a senhora tem certeza, o Marcos voltou para a igreja, o Marcos adorava a Deus. A última fita que eu tenho do meu irmão na comunidade evangélica de Salinas é ele de mão levantada e adorando a Deus no meio do louvor. Esse é o último ponto que eu tenho da vida dele dentro da comunidade evangélica de Salinas. A lembrança que eu tenho do meu irmão não é de quando eu vi ele totalmente destruído por causa das drogas, mas é quando eu vi ele adorando e bendizendo o nome do Senhor. Talvez a sua circunstância hoje seja ver alguém totalmente aniquilado por causa de uma enfermidade, por causa de drogas ou por causa de bebida, mas essa não é ainda a última figura que Deus tem para você. Não desista, o melhor de Deus está por vir fora da sua vida. Não pare por causa de circunstâncias adversas. Não fique olhando para o passado dizendo: isso é o meu futuro. Não, o teu futuro é dado por Deus. E a Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não desperdice, querido, a oportunidade da nova semente. Efraim desperdiça essa oportunidade do novo filho que lhe nasce, achando que aquele filho era apenas o símbolo da desgraça que se abateu sobre ele. Quantas vezes o Senhor te dá uma nova oportunidade, um novo começo, e você olha para aquilo apenas para dizer assim: vai acontecer tudo de novo, vai ser tudo do mesmo jeito, as coisas vão ser as mesmas. Não, amado, não é necessário ser a mesma. Você tem um Deus que é um Deus de novas oportunidades. Você não pode ficar preso a algumas circunstâncias. Quando nós olhamos a história de Davi, depois de Davi concebeu, teve um pecado, ele nasce um filho, e quando lhe nasce esse filho, e esse filho se abate sobre ele uma grande enfermidade, a Bíblia diz que Davi então fica sem comer, ele se lança no chão, ele ora, os criados trazem comida, Davi não aceita comida, Davi não quer comida, Davi diz: eu não vou comer, e ele se abate, se veste de saco, se desfigura. Então seu filho morre, e os seus servos agora ficam preocupados como falar isso para Davi, porque enquanto o menino está doente, ele se entregou totalmente. Como que falar isso agora? Davi vai querer se matar. Mas quando Davi ouve que o filho tinha morrido, a Bíblia diz: o que Davi fez? Se levantou, tomou banho, passou-se, limpou-se, trocou de roupa e pediu comida. E os servos então olharam para ele e disseram assim: mas Davi, o que é isso? Enquanto o menino estava doente, você estava morrendo, agora que o menino morreu, ele disse assim: olha aqui, eu não posso ir ao meu filho, ou melhor, o meu filho não pode voltar até a mim, mas então agora eu vou comer e vou beber, um dia eu irei estar com ele. Querido, você não pode refazer o que já aconteceu, mas você tem que se levantar, tomar, se preparar, porque tem algo melhor para Deus dar para a sua vida. Não fique lamentando o que você perdeu, ainda tem um Salomão para nascer na sua vida. Não fique perdendo aquilo que lhe tiraram, ou chorando o que você perdeu, o que lhe aconteceu. Tem algo melhor de Deus para a sua vida. Muitos de nós não aproveitamos o melhor de Deus porque ficamos olhando para o passado. Não temos o melhor de Deus para a nossa vida porque ficamos olhando para as circunstâncias. Eu tenho muitos amigos nessa nossa jornada pastoral que perderam famílias, perderam o ministério e nunca mais se levantaram. Mas eu também tenho amigos que no meio dessa jornada perderam filhos, perderam N coisas, mas se levantaram de novo, e quando você olha para eles, eles estão melhores do que estavam nos dias passados. Porque a vida precisa continuar. Você precisa se levantar depois de orar. Você precisa se colocar de pé depois de clamar a Deus e ter convicção: eu falei com Deus e Ele vai cuidar do meu amanhã.
Efraim olha, querido, para tudo, como eu disse, e vê uma desgraça. Efraim olha para as circunstâncias e vê aquilo como amargo, crê que é um castigo de Deus. Na verdade, uma das coisas, das frases que me marca ainda quando eu ouço a Cláudia falar comigo no telefone é: o que eu fiz para Deus? E todos nós, quando passamos por um momento de dificuldade, nós perguntamos assim: Deus, o que eu fiz para merecer isso? É ou não é verdade? O que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu falhei? Na verdade, quando nós clamamos isso, nós estamos dando vazão para os amigos de Jó, que sempre estão ali para nos dizer: se isso te aconteceu é porque você errou, se isso te aconteceu é porque o inimigo é mais forte do que o seu Deus, se isso te aconteceu é porque o seu pecado é muito grande. Sobre família de crente não pode se abater isso. Você é servo de Deus, isso não pode acontecer. Mas, querido, diga para você mesmo que o teu Redentor vive. Diga para você mesmo: as circunstâncias adversas podem se abater sobre a sua vida, mas elas não tiram a autoridade do Deus que você serve. Elas não tiram o poder do Deus que você serve. Elas não tiram, elas não anulam a autoridade da ressurreição do Jesus Cristo que você crê. A morte pode bater na sua porta, mas a ressurreição estará lá dentro para trazer vida e vida com abundância. A enfermidade pode chegar dentro da sua casa, mas aquele que levou as suas enfermidades na cruz do Calvário já está lá dentro para te restaurar, para restaurar a tua vida. O problema financeiro pode bater na sua casa, mas aquele que te supre em todas as suas necessidades já está dentro da sua vida, e Ele é o teu supridor por excelência. Ele é o Senhor teu Deus. Ele é aquele que te ajuda. Na verdade, Efraim acha que todas as circunstâncias más pura e simplesmente são enviadas por Deus, ou porque Deus não estava cuidando dele. E assim como Efraim, queridos, muitos de nós paramos a nossa vida por causa de coisas que nos aconteceram há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, coisas que aconteceram por outros lugares aonde nós passamos, e nós estamos ainda olhando para lá e dizendo assim: você não conhece a minha história, você não sabe da onde eu vim, você não sabe quem eu sou, você não conhece a minha família. Pessoas que vivem uma vida de luto, quando poderiam viver uma vida de um novo começo. Pessoas que vivem uma vida de lágrima, de choro, quando a Bíblia diz que o choro tem uma duração. Que a Bíblia diz assim: o choro vem, ou o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. E eu quero te dizer uma coisa: a noite pode acontecer em pleno meio-dia. A noite pode acontecer às 6 horas da manhã, ou 7 horas da manhã, quando eu soube que meu irmão morreu. A noite pode acontecer 4 horas da tarde, quando eu cheguei em casa e recebi a notícia da minha irmã que eu tinha perdido meu sobrinho. A noite pode chegar, talvez não chegar no trabalho porque alguém te mandou embora, mas sabe que a Bíblia diz: a alegria não virá. A noite não pode durar, o choro não pode durar a vida inteira, ele tem prazo para acabar. E Jesus quer trazer um novo amanhecer na sua vida, um novo amanhecer em todas as suas circunstâncias, no seu casamento, na sua vida financeira. O Senhor quer te trazer um novo começo. Ele tem um 7 para você. Não viva preso às circunstâncias adversas. Nós precisamos aprender, querido, que a perda é do tamanho daquilo que eu posso suportar, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos dá nada além do que possamos suportar. O Senhor conhece aquilo que você pode suportar.
E Ele sabe o que Ele tem que te fazer para te tornar melhor, para te preparar, para te formar. Graças a Deus, embora eu possa falar com pesar sobre a perda do meu sobrinho, hoje, depois de 10 anos, eu posso dizer: Deus restaurou plenamente a minha irmã. A minha irmã esse ano se formou em administração de empresa. Eu vejo o meu cunhado não apenas na igreja, mas hoje como radiologista, hoje um empresário nesse ramo também, tendo abrido a sua companhia. Alguém que o Senhor restaurou plenamente. A minha sobrinha também dentro da igreja, Natália, filha da minha irmã. Eu posso ver o meu lar totalmente restaurado diante de Deus. Os meus pais na casa do Senhor tendo convicção: no meio do meu luto eu tenho um Deus que traz alegria. Queridos, Eva, por outro lado, ela tem uma outra convicção. Eva, quando nasce o seu filho Sete, ela tem uma certeza: Deus me deu um novo começo. Deus me deu uma oportunidade, e no lugar de Abel que morreu, nasceu Sete. E querido, a coisa do Sete é tão tremenda que a Bíblia diz que depois de Sete nasceu Enos. E através de Enos começou a se invocar o nome de Deus. Talvez se Caim não tivesse matado Abel, embora Abel fosse um adorador, embora Abel fosse alguém que temia a Deus, talvez, querido, não teria vindo Sete, talvez não teria vindo Enos, talvez não teríamos tido a história de Enoque, que foi arrebatado diante de Deus. Amado, talvez se você não tivesse passado pelas percas que você passou, você não era quem você é hoje, e você não seria o que você há de ser amanhã, porque o Deus ainda tem algo reservado para a sua vida, que o seu olho nunca viu, que o seu ouvido nunca ouviu, e que nunca chegou ao coração do homem. É o que Deus tem reservado para você. Por isso, se levante, a vida precisa continuar. Eva, querido, quando olha para Abel e vê que o inimigo destruiu Abel, que por causa de circunstâncias adversas, o inimigo usa Caim para matar o seu próprio irmão, Eva não fica lamentando a história do inimigo, dizendo: eu não vou ter outro filho porque o inimigo vai destruí-lo de novo. Talvez você perdeu algo, talvez sim, o inimigo foi lá e tocou. Talvez Satanás atingiu a sua família com drogas. Talvez alguém na sua família foi tocado com drogas. E hoje você olha assim: Satanás está aí, olha o que ele está fazendo. Mas isso não tira o poder de Deus de restaurar. Isso não tira o poder de Deus de te dar a oportunidade para começar de novo. Na história você vai ver que já teve muita gente que foi drogado e hoje são verdadeiros servos de Deus. Eu creio que mais ou menos há uns 5, 6 anos atrás, a minha esposa se lembra disso, eu fui à casa de um amigo, e quando nós chegamos ali, na verdade ele muito me ajudou quando eu cheguei nesse país. Conheci ele dentro de um supermercado, e na verdade quando eu cheguei à casa dele e conversei com ele e com a esposa dele, eles estavam num momento terrível, num momento de aflição. E ele disse assim: pastor, Satanás veio dentro da minha casa. Os polícias tinham ido à noite prender os 2 filhos dele, pegaram os filhos dele armados, mexendo com droga, e um dos meninos que estava no carro deu um tiro para cima. Isso foi tentativa de homicídio, como eles falam. E foram à noite, pegaram os 2 filhos deles, eles acordaram com a polícia entrando dentro de casa. E eles apenas choravam e diziam assim: pastor, olha o que Satanás fez. E eu dizia para ele: vamos orar, vamos orar. Hoje, depois de 5 anos, um dos filhos dele é um dos grandes pregadores, e sempre fazendo curso de 2 anos com Bill Johnson. Hoje o menino prega em todo lugar. O outro filho casou e é um grande ministro de louvor. Querido, não importa se Satanás tem produzido coisas para te prender, o que importa é que Deus pode restaurar. Deus ainda é restaurador, Deus ainda é abençoador, e a sua vida precisa continuar. Para que nós possamos encerrar,
Eva, quando olha as circunstâncias dela, Eva fala, e eu creio, com uma frase como Paulo nos diz em Efésios 3:20. Quando Paulo escrevendo à igreja de Efésios, Paulo diz assim: olha, o meu Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O poder do Espírito Santo opera na sua vida. O poder do Espírito Santo opera dentro do seu lar. O poder do Espírito Santo opera aqui dentro da igreja. E é Ele quem vem para trazer vida, para trazer alegria, para te trazer o renovo. E Paulo ainda diz em Romanos 8:18: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Querido, o sofrimento desse tempo de hoje não é para te neutralizar, porque o que Deus tem para você é um tempo de glória, é um tempo de viver o melhor. A sua vida precisa continuar, você precisa levantar, chacoalhar a poeira, dar um passo a mais, porque o Senhor teu Deus está com você, e Ele é aquele que te traz a vitória. Glória a Deus. Aleluia. E quero encerrar dizendo: não corra o risco de estar chorando por tempo longo demais. Não se feche para o novo tempo de Deus, pois Deus tem uma nova semente para você. Deus tem uma novidade de vida para você, para a sua família. Pare de lamentar, continue a vida, porque o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Curva a sua cabeça. Pai, o Senhor conhece a circunstância de cada pessoa neste lugar. O Senhor conhece a circunstância de todos aqueles que nos ouvem nesta noite. Ó Pai, talvez alguns pararam a sua vida por causa de adversidades, talvez por causa de problemas alheios, pais que pararam porque, Senhor, as drogas bateram no seu lar, filhos que olham o relacionamento conjugal como algo tão indiferente, porque um dia a separação bateu em casa. Mas Pai, nesta noite, livra-os de estarem presos ao passado e às circunstâncias adversas. Pai, leva-nos a entender que a vida precisa continuar. Leve cada um aqui nesta noite a se levantar e ter convicção de que o Senhor é por eles, de que o Senhor é o Redentor presente. Eles não precisam ficar lamentando a desgraça, pois o Senhor tem um renovo para a vida de cada um de nós. Eles não precisam ficar chorando a morte, porque a ressurreição vem. Eles não precisam ficar chorando a enfermidade, porque a cura já está dentro dos seus lares. Pai, eu quero ministrar nesta noite o renovar do Senhor dentro de cada lar. Eu quero ministrar, Pai, o renovar de forças sobre cada vida, sobre cada ministério, sobre cada família. Pai, eu quero decretar que a última palavra não é a palavra da enfermidade, a última palavra não é a palavra dos vícios e das drogas, a última palavra ainda é a do Senhor, que diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça. A última palavra ainda é a do Senhor, que diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. A última palavra ainda é a do Senhor, de que o Senhor vive para nos redimir e para nos trazer dias melhores do que o nós vivemos hoje. Por isso eu quero declarar, Pai, que as adversidades não são para matar e nem para tentar nos dizer que o nosso Deus não está conosco, mas as adversidades são uma prova para nós de que o Senhor nos sustenta no meio da dificuldade, de que o Senhor nos sustenta no meio da enfermidade. E esse vale não vai durar a vida inteira, porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra
Assim, Pai, eu quero ministrar sobre a tua igreja o dia de um novo começo. Eu quero ministrar uma semana de recomeços, uma semana de restauração, uma semana de vida, de alegria, uma semana, Pai, em que eles vão dizer: na semana passada a tristeza se abateu sobre mim, mas nessa semana o meu gozo é completo, porque o Senhor está comigo. Assim, Pai, nós decretamos o teu novo sobre cada vida e sobre cada lar, em nome de Jesus. Diga comigo: eu vou me levantar, porque a vida vai continuar. Deus está comigo e nele sou mais que vencedor. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Quero de volta, sara-me, põe teu azeite em minha dor, restitui, leva minhas águas tranquilas para mim, refrigera minha alma, restitui. Eu quero de volta, quero ver, sara-me, põe teu azeite em minha dor, restitui, leva minhas águas tranquilas para mim, refrigera minha alma, restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar nesse teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e Ele é o favor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos tomar essa palavra para cada um de nós, levar no nosso coração e dizer: essa semana vai ser diferente. Amém? Semana do recomeço, de olhar para frente, olhar para o alto e seguir em frente. Que Deus te dê uma semana assim. Não faça como Efraim, não fique chamando Berias, mas faça como Eva. Sede, está começando, está recomeçando. Deus tem um novo tempo para a minha vida. Amém? Deus tem um novo tempo para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nessa semana. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. O culto vai continuar no salão social.